seguinte a todos. Nós estamos aos domingos trabalhando sobre a série Idolatrias Disfarçadas. Hoje nós procederemos seguindo esta série e falando sobre egolatria, a idolatria do eu. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, faremos a leitura do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dela, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo dentro de um contexto idólatra. Desde o renascentismo, Deus ele deixou de ser a linha, o filtro de interpretação para todas as coisas. O homem passou a ser o centro. E daí que historicamente, passamos a dialogar com questões relacionadas ao nosso eu. Aliás, até os dias de hoje, os nossos vocabulários têm crescido e usualmente temos usado muitas palavras que remontam à ideia do eu. Usamos a palavra frequentemente egoísmo, egocentrismo, antropocentrismo, e junto a essa lista aparece também a egolatria, ou seja, o culto ao próprio eu. O grande problema é que isso tem invadido diversas camadas da sociedade, inclusive as nossas igrejas. Se analisarmos, por exemplo, algumas músicas, nós vamos perceber o quanto isso é tão comum dentro das igrejas. Alguma música, ou esta música, ela toca costumeiramente nas rádios. Ela diz: Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, Deus vai fazer você brilhar. Deus vai bradar, anunciar em alta voz para o universo ouvir: Eis que um novo vencedor está chegando aí, e vai impactar o mundo com a sua história. Meus irmãos, mais um pouco,
o homem estar no lugar de Deus nessa música. Pois o universo terá que ouvir um novo vencedor que não é Jesus, é o homem, que vai impactar o mundo não com uma história redentiva do qual Cristo fez na cruz do Calvário, mas a história do homem. É claro que esses nomes ainda se confundem um pouco: egoísmo, egocentrismo, egolatria, antropocentrismo. E na verdade, muitos ainda não deixam transparecer de forma clara a verdadeira raiz que está no coração do homem que é idólatra. Mas esse problema, meus irmãos, de tentar desconstruir a verdade de Deus e roubar a centralidade de Deus, não vem de hoje. Isso já é muito antigo. É desde o Gênesis. E esse texto, ele vai nos apresentar a queda do homem, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Também nos mostra a origem desta queda. No lugar de prazer e perfeição que Deus colocou o homem, chamado Éden, estava então o homem em seu estado de perfeição, gozando da plena relação com o seu Criador. No entanto, estavam sendo sondado e observado pelo próprio Satanás, que alimentaria o coração deles à desobediência. Eles foram criados para o louvor e para gozar Deus eternamente. Adão, ele recebeu nesse estado de gozo algumas ordens do próprio Deus. Ele deveria ser o mordomo de toda a criação, mas também ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente ele morreria. Imagine que Eva, caminhando certo dia, naquele jardim tão belo, encontrou com a serpente, que usada pelo próprio mal, iniciou o diálogo para introduzir confusão. É importante sabermos que no Antigo Oriente Próximo, em contextos variados, a serpente, no Egito, por exemplo, era símbolo de proteção, da fecundidade pela deusa cananita, da fertilidade, ou da vida contínua por conta da renovação da pele. Mas aqui, a serpente é símbolo do antideus. E ela é apresentada no texto com astúcia, que não está associada apenas à serpente, mas ao próprio Satanás, que distorce a palavra de Deus e com sutileza fala como um teólogo angélico cativante. Analisemos a fala da serpente. A primeira fala da serpente é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E perceba que nessa primeira fala, nessa pergunta, Satanás, ele deturpou o mandamento, insinuando que Deus havia proibido Adão e Eva de comerem de toda a árvore do jardim, e essa não foi a ordem de Deus. Deus, ele disse: comam de tudo, exceto a que está no centro. Aqui há uma ignorância fingida da serpente, do próprio Satanás, porque Satanás, ele sabia da ordem de Deus, e ele começa com uma sugestão, trazendo Eva para o alvo, para o lugar onde poderá desconstruir a verdade de Deus que está no coração até aquele momento de Eva e de Adão. Depois da pergunta, nós vemos a clara contradição, porque no verso 4, agora vai dizer: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês
não morrerão. Meus irmãos, Deus havia estabelecido a consequência da desobediência, mas a serpente, de forma convicta, intencionalizada e de oposição a Deus, disse que não morreria. Vemos que a primeira doutrina a ser negada aqui é a respeito do juízo de Deus. Porque Deus estabeleceu o juízo para o homem: se comer do fruto é morte. Mas agora a serpente desconstrói e agora confronta a doutrina do juízo de Deus, dizendo: se comer do fruto proibido é vida. Meus irmãos, o juízo de Deus era morte espiritual. Eles seriam separados de Deus e também morreriam fisicamente. Como ainda vemos nos nossos dias, Satanás, além de contradizer, ele também procura obscurecer a realidade do juízo de Deus, cultivar na mente de Eva e dos nossos irmãos, da cultura caída onde nós vivemos, que a morte não está condicionada à rebelião a Deus. Meus irmãos, mas o diálogo continua. E o propósito último, como nós sabemos, da criação é fazer com que o homem louve a Deus e goze para sempre. Mas agora a serpente vai atacar de forma direta e incisiva sobre essa questão. Satanás propõe a destruição do propósito da criação. Vejam que após a contradição, Satanás, através de uma mentira, reinterpreta o sentido da vida para o homem. No verso 5, ele vai dizer: porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A mensagem que ele está passando para Eva é que Deus está ocultando algo muito bom para o homem. Deus não queria que eles fossem iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Essa é a mensagem que a serpente passa para Eva. Satanás infla o ego de Eva, a fim de que ela enxergue a possibilidade de possuir as mesmas características de que Deus. Porque quem é conhecedor do bem e do mal até então é Deus. Ser igual a Deus aqui, meus irmãos, está relacionado à independência, a não querer se submeter à vontade de Deus, a querer viver segundo as suas próprias paixões e segundo as suas próprias diretrizes. Não haveria necessidade de obediência e de prestar culto, porque o homem poderia ser dono do seu próprio nariz. É isso que a serpente, Satanás, está colocando aqui para Eva. E nesse exato momento, Eva passa então a olhar o fruto de maneira diferente. Meus irmãos, ela já tinha passado por aquele lugar 1000 vezes. E nunca ou até então, aquele fruto, aquela árvore, havia despertado tanto interesse, como nesse momento em que ela tem, porque ela conversa com a serpente. Algo mudou no coração de Eva quando conversa com aquela serpente. Porque o verso 6 vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Não vamos entrar nesse problema de quem é quem, né? O responsável, o homem ou a mulher. Mas a árvore, meus irmãos, era desejável para obter conhecimento, ter aquilo que somente Deus tem. Essa foi a mentira que tomou o coração do homem e fez Eva enxergar aquela árvore de maneira diferente. Até aquele momento, o conhecimento do bem e do mal era o que Deus havia estabelecido. Como diz Augusto Nicodemos, a mulher quer ter o conhecimento para si. Ela quer fazer suas leis e determinar o que é certo e o que é errado.
Eva passa a olhar para o seu eu, para o poder, para o controle e conhecimento de tudo. Percebam que o olhar para o fruto proibido naquele dia, meus irmãos, mudou. E em face do exposto, Eva tomou o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Derek Kidner, um comentarista bíblico, diz: tão simples atos, mas tão penoso resultado. Aqui está a queda, a traição, a contaminação de toda a humanidade, a independência de Deus e um grito para o próprio eu. Meus irmãos, a serpente é símbolo do anti-Deus, e o fruto daquela árvore é símbolo da autossuficiência. Bastava apenas ele dizer não para a sua vontade, mas eles desejaram ser igual a Deus. E eu quero nessa noite argumentar com os irmãos no tema: cuidado com as investidas da serpente. Por que nós precisamos ter cuidado, meus irmãos? Porque ela sempre coloca dúvida ou quebra os mandamentos de Deus. No verso 1 nós lemos: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A serpente sabia do mandamento para o homem em relação à árvore que está no centro do jardim. Deus disse, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras árvores vocês podem comer à vontade. Mas a serpente, na ignorância disfarçada, vai dizer, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Meus irmãos, com uma pergunta, ela distorce a palavra de Deus, querendo colocar dúvida, ou até mesmo obscurecer as nossas mentes em relação à ordem de Deus. Podemos perceber uma sagacidade na serpente. Ela fala com sutileza e ao mesmo tempo ela é astuta. Essa, na verdade, é a grande habilidade de Satanás, inverter o sentido da ordem de Deus. Foi assim que ele fez com o próprio Jesus. Os irmãos há de se lembrar quando ele leva Jesus ao deserto. Ele usa a própria palavra dizendo no verso 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-se de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Meus irmãos, a mesma artimanha usada com Eva está sendo usada agora com Jesus Cristo. Fazer com que ele seja o centro das atenções, se lançar do alto do pináculo do templo, aonde as pessoas ficavam para prestar o seu culto e ver agora uma obra miraculosa acontecendo e todos os olhares se voltando para ele dizendo, nossa, o eu se enchendo novamente. Então Jesus respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, João ele vai dizer que Satanás, ele é o homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e o pai da mentira. Meus irmãos, a voz da serpente não está somente no jardim do Éden. A voz da serpente continua nos dias de hoje distorcendo a palavra de Deus. Com sutileza está adentrando nas camadas sociais, inclusive dentro das igrejas. Satanás se apresenta como o teólogo angelical, com uma fala disfarçada e cativante. Através de uma cultura caída, meus irmãos,
muitos estão sendo enganados por conta da palavra distorcida que Satanás tem pregado todos os dias. O diálogo com Satanás, que se apresenta não apenas como a serpente, meus irmãos, mas até hoje, ele se apresenta, e se for necessário, como diz a Bíblia, ele se transforma em anjo de luz. E ele tem levado muitos a esquecerem a ordem de Deus. Na verdade, como a gente diz no curso do Homem ao Máximo, os mandamentos de Deus são mandamentos, não são sugestões. Mas hoje, maior parte de muitas pessoas das igrejas interpretam os mandamentos de Deus como sugestão. Eu faço se eu quiser. Mas veja ainda comigo, meus irmãos, por que nós devemos ter cuidado com a voz da serpente? Porque ela procura negar o juízo de Deus. Porque o verso 4 vai dizer: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Meus irmãos, Deus estabeleceu a morte por conta da desobediência. No entanto, a serpente procura estabelecer um novo sentido para a vida do homem. Ela vai dizer: come do fruto. Jesus disse: se você comer do fruto, é sinônimo de morte. Mas a serpente vai dizer para Eva: se você comer do fruto, é sinônimo de vida. Pequem, desobedece. Nessa exclamação, a promessa da vida ou de não experimentar a morte está condicionada a comer do fruto proibido. Só que a verdade de Deus para os nossos primeiros pais, que estava relacionado ao pacto das obras, porque eles viviam no estado de perfeição, meus irmãos, era para que eles não comessem, porque não comendo do fruto, eles continuariam no estado de perfeição e teriam a vida eterna, sem experimentar a morte espiritual e a morte física. É interessante notarmos que a primeira doutrina bíblica a ser atacada diz respeito ao juízo de Deus. Meus irmãos, essa sempre foi a expertise de Satanás também. Criar uma cultura no qual retira a verdade de Deus sobre o juízo. Como eu disse pela manhã, hoje se prega o universalismo. Por que falar sobre um Deus que vai julgar? Por que falar sobre um Deus que é fogo consumidor? Por que falar sobre inferno? Por que falar sobre tribunal? Por que falar sobre juízo? É mais fácil explorarmos o amor de Deus, que se estende a toda a humanidade. Meus irmãos, perceba que com a sagacidade e sutileza, a serpente continua gerando problemas dentro da sociedade. As pessoas podem, a partir de então, porque já não tem o juízo, entregar as paixões do seu coração sem peso. As filosofias dos nossos dias estão permeadas com isso. Percebam que normalmente você ouve falar nos nossos dias: o que importa é que você esteja bem consigo mesmo, independente do que você faz, e mesmo que isso tenha sido rebelião contra Deus. A outra filosofia hedonista, o que importa é que você tenha prazer no que está fazendo. Ideia de punição, isso é relativismo. Depende da narrativa. Aliás, Deus está morto.
Mas Romanos capítulo 2 vai dizer, no verso 3, tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira, para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Meus irmãos, mas perceba que a sutileza da serpente, a voz da serpente, a gente precisa ter cuidado, porque ela procura também nos levar à idolatria do eu. O verso 5 vai dizer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás agora conduz a conversa de maneira opositiva a Deus. Ele coloca como um Deus egoísta, como um Deus que impede o homem de ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Satanás coloca para Eva que comer do fruto é possuir as mesmas características que Deus. Essa era uma verdade. Comer do fruto possibilitaria o homem conhecer o bem e o mal. No verso 22, após eles comerem do fruto, o próprio Deus disse, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então a pergunta, o que significa ser conhecedor do bem e do mal? A interpretação mais correta é a busca por autonomia, independência de Deus. Conhecer o bem e o mal seria seguir uma vida cuja referência não está mais pautada em Deus. Antes de comerem, o homem tinha Deus como seu princípio, mas após comerem, os olhos deles se abriram para o mal moral. A respeito disso, o teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer disse, enquanto o ser humano, como imagem de Deus, vive exclusivamente de sua origem em Deus, o ser humano, que se tornou igual a Deus, esqueceu sua origem e se transformou em seu próprio Criador e Juiz. Hermann Bavinck, ele segue a mesma linha e disse, violando o mandamento de Deus e comendo da árvore, eles se fariam semelhantes a Deus, determinariam e julgariam por si mesmo o que era bom e o que era mal. Ou seja, o homem deixou de se guiar pela vontade de Deus para se guiarem pelo seu próprio eu. Se antes o ser humano via Deus como criador de tudo, agora os óculos deles estão enxergando o todo a partir do seu próprio eu. Meus irmãos, ser igual a Deus está relacionado à independência. Está relacionado a não mais prestar culto a Deus, mas cultuar a si mesmo ou encontrar outros ídolos que não seja o Deus Criador. Satanás leva Eva a olhar para o seu eu, leva Eva a olhar para o poder, controle e conhecimento de tudo. Como foi muito bem falado aqui pela manhã, meus irmãos, a geração pós-moderna, ela é individualista. E apesar de viverem num mundo hiperconectado, meus irmãos, não é difícil a gente ver a egolatria em muitas pessoas nessa geração. Aliás, nós estamos na época ou na era da selfie. Não é isso? Selfie significa a foto da pessoa mesma. No entanto, alguns perderam o controle e o propósito. Eles já não resistem
a tentação de registrar e compartilhar imediatamente fotos de sua presença em todo e qualquer lugar. A grande verdade é que há necessidade de aumentar o seu eu, os seus seguidores, de terem muitas pessoas que derem um like para ele. A selfie, no sentido descontrolado, com marcas de pecado, retrata com fidelidade algo que não começou agora, mas já começou muito antes. Lá no jardim do Éden, adoração ao próprio eu. A pessoa pode estar acabada, mas para ela se sentir bem, ela precisa que as outras pessoas a vejam. Então, sorri, estampa a melhor foto e faz uma selfie. É como se fosse o culto ao próprio eu. Isso não para por aí. Nós vivemos numa época onde o eu é sempre prioridade. Vivemos numa época narcisista. Vocês conhecem a história de Narciso? Não, pastor Ricardo, Narciso não. Narciso, ele era um rapaz plenamente dotado de beleza. Narciso cresceu e ele despertava amor tanto em homens quanto em mulheres. Mas era muito orgulhoso e tinha uma arrogância que ninguém conseguia quebrar. Até as próprias ninfas, deusas, se apaixonavam por ele, incluindo uma chamada Eco que o amava incondicionalmente. Mas o rapaz menosprezava ela. As moças desprezavam, pediram então aos deuses para vingá-los. E para dar uma lição ao rapaz frívolo, a deusa Afrodite o condenou a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua própria beleza, Narciso deitou-se no banco do rio e definhou, olhando-se na água e se embelezando. Narciso morreu apaixonado pelo seu próprio eu e pela sua própria imagem. Meus irmãos, essa geração vive uma grande dificuldade de negar a si mesmo. O eu precisa estar na frente. O que é meu precisa prevalecer. O que importa é o que eu faço, não o que os outros fazem. O meu nome precisa estar em destaque e estar nos outdoors da vida. Muitos estão como Narciso, morrem cultuando o seu próprio eu. Por vezes nós estamos com a síndrome de Israel. A Bíblia diz: Deus é o grande eu sou. Mas Israel, assim como muitos de hoje, trocou o grande eu sou pelo grande sou eu. A célebre frase do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nunca esteve tão em desuso como agora. Porque o que importa é que seja feita a minha vontade, não a vontade de Deus. Eu entro na igreja pedindo que Deus faça a minha vontade. Eu oro pedindo para que Deus faça a minha vontade. O egocentrismo, a egolatria, o egoísmo, meus irmãos, está por toda parte. Os hinos cristãos do passado, ao contrário de muitos cânticos de hoje, eram de fato uma expressão de louvor ao personagem mais importante da reunião, Deus. Hoje, são voltados para a centralidade do homem. Analisem os hinos que também nós cantamos e perceba quantas vezes nós falamos o eu.
Quantas vezes nós colocamos Deus fazendo algo para mim, e não ao contrário, eu cultuando a Deus, adorando a Deus, colocando Deus no lugar dele. Muitos têm roubado o lugar de Deus. Muitos têm a pretensão de querer sentar-se no trono de Deus. Estão com a síndrome da Babilônia. Conhece essa, Turli? A síndrome da Babilônia, essa foi eu que inventei. O profeta Isaías disse: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Grande queda foi essa. Meus irmãos, certa feita, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Pergunto para você: é essa a compreensão do cristianismo que nós vemos nos nossos dias? Como disse o comentarista Heineck, negar a si mesmo significa caçar o direito de existir do nosso eu, melindroso, autoritário e teimoso. Tem pessoas que é teimosa porque quer que o eu apareça. Tem pessoas que é melindrosa porque quer que o eu apareça. Tem pessoas que é autoritária porque quer aparecer. Significa cortar e negar a esse eu tudo o que não combina com as exigências de Deus. Meus irmãos, como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Precisamos nos analisar, percebermos se a egolatria em muitas multiformas tem assaltado o nosso coração. Às vezes a expressão do nosso louvor, meus irmãos, não tem sido para Deus, mas tem sido porque eu preciso aparecer, porque eu preciso ser visto, porque eu preciso estar. Quando deixarmos de olhar mais para o nosso eu e olharmos mais para Deus, talvez assim algumas coisas mudem nas nossas vidas. O nosso culto é somente a Deus, e a Ele deve ser dedicado todo o louvor. Quero encerrar lendo com vocês o Salmo 145. Do verso 1 ao verso 13. E eu vou convidar o grupo de louvor para que entoemos um cântico de adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber honra. Diz assim, vamos lá, juntos?
Eu te exaltarei, ó Deus Rei, bendirei o teu nome, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, santo em todas as suas obras. Se coloque de pé e vamos cultuar, bendizer, glorificar aquele que é digno de todo louvor.